Continuando o nosso curso de Teoria dos Números, vamos falar hoje das propriedades fundamentais do 0 e do 1, certo? Então, vamos admitir que o 0 e o 1 aqui estão nos inteiros. Você já sabe que os números inteiros são formados pelos naturais, o 0, né, e os números não positivos, né, os números negativos. Então, vamos lá aqui entender um pouquinho mais aqui essas propriedades fundamentais e a partir delas é que, como a gente está falando no curso, as coisas funcionam na matemática quando se fala em operações, tá bom? Então, primeira propriedade, como o 0, vamos falar do 0, né, cujo símbolo normalmente é esse aqui. Ele foi inventado pelos indianos, hindus, e significa o nada. Geralmente, os números eles têm umas ligações religiosas muito fortes na sua origem, e não só prática. Então, o 0, ele fala numa oposição, né, à ideia de um vazio. Né? Onde é o vazio? O zero, o zéfiro, né? De onde vem a palavra. Tá? Então, o 0 é esse vazio. Né? Então, é fácil de entender que se você pegar o vazio e somar com o vazio, evidentemente dá vazio. Uma coisa que você pode, por exemplo, perceber é que existe uma ideia aqui assim, ó. 10 mais 20. Repare que aqui a gente está falando de unidade, dezena, unidade, dezena. Quando a gente coloca isso no algoritmo, unidade, dezena, né? Então, ó, 0 mais 0, ou seja, dá 0. 1 mais 2 dá 3. Aqui eu sempre gosto de repetir que 0 guarda lugar, tá bom? Então, 0 mais 0 dá 0. 0 é igual a menos 0. Poxa, Ricardo, isso é verdade, mas não é lógico, não é evidente? Sim, é lógico, é evidente, mas precisa definir. Se a gente não define, como é que a coisa vai funcionar? Matemática é assim, você define para que a coisa aconteça, tá bom? Um detalhe interessante aqui, que a gente tem que chamar a atenção para a próxima discussão, é o seguinte. Vamos definir aqui a multiplicação como uma forma mais geral da adição, né? M vezes N ou M vezes N. De que forma? Então, vamos pegar aqui a ideia aqui, ó. M vezes N. O que é isso? É que se eu pegar o N e somar M vezes, se eu pegar esse aqui e somar M vezes N. 3 vezes 2. 3 vezes 2. É o 2 mais 2 mais 2. Quantas vezes? 3 vezes. Então, a definição da multiplicação, a nossa primeira ideia dela é isso. É que é uma forma mais geral da adição de parcelas iguais. Né? 10 vezes 2. É o 2 mais 2 mais 2 mais 2. 10 vezes. Tá bom? 10 vezes 2. Essa é a nossa ideia. Bom, dito isso, vamos aqui falar do M vezes 0 é igual a 0 vezes M, que é igual a 0. Ah, Ricardo, isso é lógico. Sim, é lógico, mas a ideia é essa, é partir de toda a lógica, tá? O que significa isso? Não importa o número de zeros somados. Veja, nossa primeira definição aqui, ó, 0 mais 0, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, o 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 m vezes, isso sempre vai dar 0. Isso só é possível porque guarda essa propriedade fundamental de 0 mais 0 dá 0, o resultado de 0 mais 0 vai dar 0, e assim 2 a 2, né? Da ideia das nossas operações binárias, vai dar sempre 0. E o contrário também, 0 vezes m, né? 0, o vazio de m. O m não, é negativa, né? Tem m? Não, o 0, o vazio. Então, 0 vezes m. Nenhuma vez multiplicado m. Né? Então, isso também dá 0. Ok? Bom, então, vamos pegar aqui uma ideia para você guardar. Tá? Se m vezes n é igual a 0, qual é a conclusão? Né? Qual é a conclusão? Então, tem-se que m
é igual a zero, ou também, né, n igual a zero. Só pode acontecer isso. Não tem, né, os dois podem ser zero, ou só um deles pode ser zero. Tá bom? Então, qual é a conclusão aqui? Para quaisquer dois inteiros não nulo, a gente pode ter um resultado não nulo. Isso é interessante. Olha só. Opa, ficou muito em cima, né? Deixa eu apagar aqui. A gente pode ter uma terceira ideia aqui, né? Uma outra ideia, pelo menos. Para quaisquer dois não nulos, o produto deles é não nulo. Olha só. Se A e B, os dois ao mesmo tempo, são diferentes de zero, e A e B pertencem aos naturais, também nesse caso aqui, A e B, a gente está trabalhando com os inteiros, né? A e B pertencem aos inteiros, então A vezes B é diferente de zero. Assim como, se um deles é nulo, o produto dá zero, se os dois são não nulos, vai dar diferente de zero. Tá? Sempre vai dar diferente de zero. Lembrando, eu falei isso no vídeo anterior, que é justamente essa a ideia aqui, quando eu tenho uma equação do segundo grau, e eu posso deixá-la na forma de suas raízes, é justamente esse princípio aí do anulamento que a gente usa, tá bom? Um dos dois, ou os dois, serão igual a zero. É por isso que a gente dá os possíveis resultados, e caso a caso a gente vai ter o valor das raízes, tá bom? Vamos lá então. Bom, agora sobre o 1, né? A unidade significa às vezes a totalidade. Deus é um, né? Deus é a totalidade, essa é a ideia. Mais uma vez, a gente tem a ideia religiosa aqui também, influencia na matemática e vice-versa. Bom, então eu tenho aqui assim, ó, 1 vezes A, né? Lembrando que A pertence, eu vou trabalhar com A e B, né? A e B pertencem aos inteiros, tá bom? 1 vezes A igual a A, né? Para todo A pertencendo, né? Vou botar aqui, ó, para todo A pertencendo aos números inteiros, tá? Ou A vezes 1 também, tá bom? A vezes 1, já que a multiplicação é comutativa, tanto faz, ida, volta, multiplicou com a unidade, dá o próprio A, tá bom? Vamos lá. Se A pertence aos inteiros, então 1 vezes A igual a 1, se e somente se A igual a 1. Só existe essa possibilidade se o A... Porque, por que isso acontece? Ora, A vezes 1 é o próprio A. A vezes 1 é o próprio A. Ora, se A vezes 1 é o próprio A igual a 1. Só tem esse caso, porque a gente deriva até da primeira propriedade. Tá bom? Um aspecto interessante é a subtração dos inteiros. Isso é muito legal. A subtração dos inteiros, a gente define como sendo a soma, aqui, ó, A menos B igual a, aí vai um valor, né? Qualquer. A gente define como sendo a soma do produto pelo simétrico, tá? Menos 1 vezes B. Por quê? O que a gente pode falar aqui, usando aqui a ideia da régua, né, da reta numérica? Quem é o menos B? O menos B é o seguinte, ó, daqui para cá é 1 vezes B. E daqui para cá é menos 1 vezes B. Tá? Este é o nosso simétrico, a gente pode definir como sendo o produto por menos 1, pelo negativo da unidade. Tá? Às vezes é muito importante a gente ter essa ideia. Até na resolução, né, de equações, a gente tem aquela ideia lá, olha, x e 2, sei lá, menos x mais 3 igual a 2. Então, menos x, subtrai os dois lados de 3, né? Então, 3 menos 3 dá 0, e aqui dá menos 1. Menos x mais 0 dá menos x, isso aqui dá menos 1. O que a gente faz? Para encontrar o valor do x, a gente multiplica toda a equação por menos 1, para encontrar o seu simétrico, né? Do menos x é o x, e do menos 1 é o 1, tá bom?
Uma forma de enxergar isso, ao invés de colocar aqui de lado, a gente pode fazer isso aqui, para você compreender melhor, tá bom? Para você compreender melhor. Menos 1 aqui, né? Que multiplica menos x. Aí, menos 1, que multiplica, porque isso é uma equação, tem que fazer igualmente dos dois lados. Você tem que multiplicar, né? Menos 1 vezes menos x, para deixar igual, é menos 1 vezes esse valor. Coincidentemente, também é menos 1. Tá? Então, menos vezes menos, né? O simétrico de menos x é x, e o simétrico de menos 1 é 1, aí a gente encontra o valor. Então, essa é a ideia aqui de uma soma pelo simétrico. Então, o que é que você tem? 2 menos 3. O que é? É 2 mais menos 1 vezes 3. Tá bom? 5 menos 4. O que é o 5 menos 4? É o 5 mais menos 1 vezes 4. Tá bom? Isso é interessante, que a gente não enxerga no dia a dia fazendo mecanicamente, mas a gente está construindo aqui, passo a passo, as operações. É por isso que é a teoria dos números. Claro que isso aqui é muito básico, às vezes você até passa despercebido em relação a isso, mas é importante que você guarde. Você não vai usar isso no dia a dia normalmente, né? São alguns casos muito específicos, mas é importante que você tenha ideia de onde vem, tá bom? Agora, uma ideia aqui assim é o seguinte: lá no conjunto dos naturais, a gente não está lidando, né? O que acontece? Se A e B pertencem aos naturais, então, ó, A menos B pode pertencer aos naturais ou não pertencer aos naturais. Por quê? Porque A menos B, se for maior que zero, significa que A é maior que B. E aí tudo bem. Agora, se A menos B for menor que zero, então A menor que B. E aí dá problema. Por quê? 3 menos 2 dá 1. Todos pertencem, né? 3 mais menos 1 vezes 2 igual a 1. 3 pertences naturais, 2 pertences naturais e 1 pertence naturais. Só que se for 2 vezes 2 menos 3, o que vai acontecer? É 2 mais. Aí aqui para achar o simétrico, né? Igual a menos 1, né? Porque 2 mais, né? Menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. Só que o menos 1 não pertence aos naturais, sendo que o 1 pertence aos naturais. Então, qual é a conclusão que eu posso tirar aqui? É que não é fechado, não possui a propriedade de fechamento, né, quando eu subtraio os números naturais, só na adição. Um natural somando com um natural vai dar um natural. Na subtração, um natural subtraindo com um natural pode não dar um natural. Portanto, não há propriedade de fechamento aí. A gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Pouco a pouco, vamos construindo aqui as nossas primeiras noções fundamentadas, né, de números naturais, números inteiros e assim vai. Te vejo na próxima aula.